Boa, aproveita aí, compartilha com o máximo de pessoas possíveis. Os grupos que você tem aí de WhatsApp, já aproveita aí e compartilha com todo mundo, né? Tem tanta gente que pega aqueles gatinhos lá de bom dia, aqueles negócios que às vezes tem nada a ver, que vai compartilhando com todo mundo. Então aproveita aí e compartilha, porque eu tenho certeza que é coisa boa. Um detalhe interessantíssimo que o senhor disse aqui há pouco. A Bíblia é um livro que você lê hoje, você vai ler daqui a um ano. Ela vai ter um outro significado para você, porque ela é nova a cada manhã. Ela não se renova, mas ela é nova a cada manhã. Eu me lembro uma vez, e a gente é lá de trás, para estudar a Bíblia antigamente... Você é muito lá de trás. Rapaz, eu estou vendo que eu estou ficando velho, viu? Rapaz, cada dia eu me assusto mais quando eu olho no espelho. Mas eu lembro que hoje você tem a facilidade. Hoje, vamos ser sinceros, se você pega um chat GPT da vida... E você fala para ele, cria para mim uma mensagem com esse texto falando isso, isso, isso. Você dá ali a diretriz para ele, ele vai montar uma mensagem maravilhosa para você. E é o que muitos pregadores fazem por aí. Ou então no próprio Google, você vai lá... Eu já vi pregadores pregando deixa eu ficar quieto, mas por aí. Agora não está mais aqui, mas por aí. Pregando a mensagem que eu tinha visto no YouTube, o cara pregou, e pregou igualzinho. Às vezes se a pessoa trouxesse uma outra versão, né? Irmãos, mas não, foi Deus falou comigo e Rapaz, tal. até a mesma história, pra você ter uma ideia. Eu falei, não, aí pegou pesado. Na história, não, pelo amor de Deus. Como se ele tivesse vivido a história. Mas agora é fácil, porque você tem a internet para te ajudar. Lá atrás, não tinha internet para te ajudar. O que você precisa fazer? Orar, pedir a inspiração do Espírito Santo, mas não é que ficou lá para trás, ainda é para hoje. O problema é que muita gente não faz. E o Espírito Santo, ele ilumina a pessoa, ele direciona a pessoa, ele traz a revelação da palavra. E lá atrás, o que nós tínhamos? A Bíblia e um dicionário bíblico, para você saber a diferença. Até hoje eu só uso isso. Diga-se de passagem, até hoje também. Muito bom, é muito bom. E eu lembro uma vez que, inclusive, o pastor Ricardo tinha chegado à igreja lá para pastorear há pouco, Do Jardim Imperial? Do Jardim Imperial. Onde ele realizou o primeiro casamento, foi o meu? Exatamente, lá mesmo. Lembro muito. Eu lembro uma vez, rapaz, que Deus me acordou de madrugada e tinha alguns livros assim no meu rack, né? Era rack ainda, e tinha ali alguns livros ali, revista de escola dominical e tal. E aí Deus falou, levanta porque eu quero falar contigo. E eu vou te dar uma mensagem agora. Mas foi nítido assim, ó. E aí ele pega aquele livro ali, mas foi exatamente assim, ó, você pega aquele livro ali, eu peguei, eu abri exatamente na página, estava escrito Kairos, presta atenção, estava escrito Kairos, e eu li Kairos, eu falei, Kairos, o que é Kairos? Eu não sabia, nunca tinha ouvido ninguém falar. Falei, Kairos é o tempo de Deus. E aí comecei a entender, Cronos é o tempo cronológico, e aí Deus começou a me dar uma mensagem, tem um tempo de Deus para a tua vida. E aí eu comecei a pregar. E aí, nesse dia, isso foi de sábado para domingo. No domingo, o pastor Ricardo ele não avisava, ele simplesmente chegava, como é que está o coração aí? E às vezes ele faz isso aqui também. Como é que está o coração? Eu falei, tá bom, então prepara que você vai pregar. E aí, eu falei, a mensagem já está aqui, já está pronta. E aí eu comecei a pregar, e eu falava toda hora, o Kairos de Deus vai chegar, o Kairos de Deus, porque eu não sabia. A pronúncia, o Kairos de Deus vai chegar e tal, e eu preguei. Meu irmão, Deus derramou uma glória naquele dia, mas foi uma glória na igreja que até hoje eu me lembro daquele dia. Foi um momento assim muito, muito marcante no meu ministério, na minha vida. E depois, com todo carinho, o pastor Ricardo veio falar, olha, não é Kairos, é Kairos. Então, toda vez que você for falar, é Kairos, é o Kairos de Deus, que é o tempo de Deus, mas eu não sabia a pronúncia. Mas o pastor Ricardo chegou como? Ele chegou falando assim, você sabe que eu gosto muito de você, né? Ele falou assim, você sabe que eu te amo, né? Mas o pastor quando chega assim é gostoso, né? Ele chega assim, mas eu achei tão interessante. É assim que ele abre a correção, né? Mas eu achei tão interessante porque eu não sabia nem, porque eu nunca tinha ouvido essa palavra. E aí Deus me trouxe uma revelação ali, falando exatamente o que eu precisava fazer, qual livro que eu precisava ler. Então, é o que o senhor falou, quando você tem a postura ali e chama a presença do Espírito Santo, ele te direciona. Falando agora, pastor, de ministério, que nem é o nosso caso aqui que vivemos, nós três. Eu, particularmente, entendo que cada ocasião exige uma preparação específica. Então, vamos supor, um culto de ensino. Culto de ensino, é lógico que você vai buscar no Senhor, do Senhor, aquilo que Ele precisa ensinar à igreja. E aí, dado aquele assunto, dada aquela orientação da parte dos céus, você vai
debruçar-se e estudar bem a fundo, detalhar e tal. Enfim, ainda no culto de ensino, e eu acho que isso é muito da figura pastoral, ou seja, o pastor sênior da igreja local, ele que tem essa autorização, né, para fazer isso, é ele perceber no povo ou na igreja aquilo que a igreja está precisando escutar. Porque é um homem que é pastor, ele está pastor daquela igreja, cheio do Espírito Santo, direcionado pelo Espírito Santo, então ele também consegue, ele tem essa condição de observar e ver e preparar algo naquilo ali, buscar confirmação, inclusive em Deus. Senhor, estou desejoso de falar desse assunto, o que o senhor acha? Então, até quando isso acontece, na minha opinião, a gente fala assim que é o homem percebendo aquilo que é necessário ser dito, mas eu encontro guarida na palavra de Deus para dizer o seguinte: meu é o querer e meu é o efetuar, diz a Bíblia. Então, até a vontade, às vezes, que a gente tem de falar de um assunto, que é para curar a igreja, para deixar a igreja saudável, por exemplo, um culto de ensino, na verdade, não dá para dizer que foi nós que percebemos, né? Foi Deus que plantou aquele desejo de falar aquilo ali. Enfim, é só para dizer que, para preparar, de repente, um sermão e tal, e aquele momento, é possível que você faça isso. Agora, você pega um culto, por exemplo, de domingo, que é um culto de louvor, de adoração, que é um culto aberto, que é um culto que a gente chama da família e tal, aquela coisa toda. Aí, esse é um dia em que você vai, de repente, lidar de uma forma diferenciada na hora de preparar o seu sermão, na hora de buscar, né, de expor ele aqui. Ou seja, vai orar, vai pedir a direção de Deus: Senhor, o que é que o Senhor tem a dizer para a igreja hoje? Qual é o alimento que o Senhor tem e tal? E aí Deus vai te inspirar um assunto, vai te direcionar, e você vai vir aqui e vai transmitir isso para a igreja. Agora, isso não é o único jeito, esses jeitos que eu acabei de dizer, não são os únicos jeitos. Existem, irmãos, e eu realmente acredito nisso e procuro viver isso diariamente, e acredito que os irmãos aqui também. É muito importante você ter relacionamento com a palavra de Deus, um relacionamento diário. Eu tenho, nos últimos anos, recebido de Deus insights temáticos, né? Então, nos últimos 15 ou 20 dias, tem um assunto que não tem saído da minha cabeça, que é esse negócio do povo querer fazer show dentro da igreja. Entendeu? Transformar o culto num show. Tá no meu coração. E cada texto, cada vez que eu vou ler, cada vez que eu vou me relacionar com a Bíblia no meu momento de comunhão com Deus diária, não importa a leitura que eu faço, vai para aquele lado, entendeu? Olha, e o Espírito Santo me direciona um pouquinho mais, fala alguma coisa a mais. Então, agora, veja só, o que eu estou querendo dizer? Quando você tem relacionamento diário com a palavra de Deus, e portanto com Deus, chega aqui num culto de domingo, ou em qualquer outro culto, em qualquer outra ocasião, em que de repente te é dada a oportunidade, seja da fala principal, ou seja de uma palavra, uma palavra rápida no meio do culto, ou então de abertura de culto, enfim, qualquer que seja o momento, é muito bonito você ver, e é muito gostoso, prazeroso na alma, você desfrutar de alguém que está falando de algo que ele não copiou de ninguém, de algo que ele não improvisou, de que ele não rascunhou ali da cabeça dele. Não, é de algo que ele debulhou, que ele se alimentou durante os dias que antecedeu a aquele momento. Por quê? Porque, na verdade, aquele momento que ele está expondo ali para a igreja, ele só está dividindo do alimento que alimentou ele. Aí, irmão, eu sinceramente, para mim, esse é um mover do Espírito Santo que mexe comigo, mas mexe demais mesmo. Tanto na hora de falar, tanto na hora de expor, quanto de receber. Eu não sei se vocês estiveram aqui na quinta-feira, que o evangelista Mateus ministrou aqui. Vou pegar ele como exemplo, porque foi o último culto que eu participei. Domingo eu não pude vir porque eu estava de serviço. Ué, o Mateus se deixou ser usado aqui pelo Espírito Santo. E na minha visão é o tipo de sermão que foi exposto aqui, que você nota que não foi de ontem para hoje que ele sentou e montou. Ele pode ter sentado de um dia para o outro apenas para, vamos falar assim, ficar em ordem ali, só realmente e organizar ali a mensagem, rascunhar o sermão ali, organizar a forma como ele expôs. Mas o assunto, você vê que é uma coisa que a pessoa está ali, ó, há um tempo.
Faz tempo que Deus está falando com ele está indo. Domina, né? Domina o que está falando. Entendeu? Sabe o que tá... Então, outra coisa. Eu tenho certeza, se eu tiver errado, Mateus, fala aí. Se desse mais 1 hora, ele esticava mais 1 hora com tranquilidade. Por quê? Porque estava se alimentando. E aí ele dividiu esse alimento com a gente. Na minha visão, isso acontece com a escola bíblica dominical. Quando você vem aqui, ser alimentado pela palavra de Deus dentro do ambiente de escola bíblica dominical, você fica com aquele assunto ali e vai embora. Por quê? Semana que vem a gente vai dar continuidade naquele assunto. Então, é exatamente esse processo. Você pega aquele tema e vai se aprofundando nele. A escola bíblica dominical, uma das outras coisas que eu acho que ela tem única, é isso. Ela te permite tratar um assunto a miúde ali por detalhes, né, bem profundo, bem gostoso e sequenciado, temático. Você não fica, não é um assunto hoje, outro amanhã, diferente. Não, é uma continuação. Então você consegue ir a fundo naquele assunto, sabe? Seja aluno da escola, rapaz.